amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida. Saudação a todos e todas de perto e de longe, para a gente refletir sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. Nesse tempo bonito, nesta semana passada, dia 3 de agosto, se o nosso irmão Padre Reginaldo Veloso ainda fisicamente estivesse aqui, estaria celebrando 86 anos, uma vida longeva e bonita de serviço na fidelidade a Jesus Cristo e à classe trabalhadora. Então que essa reflexão desse domingo seja também esse momento bonito de celebrar essa vida e esse testemunho. Principalmente neste domingo em que a gente celebra uma pausa do tempo do discipulado e da missão, o dia da solenidade da transfiguração do Senhor. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E o mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Sou Veridiana, assistente social e bancária. Vou fazer a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus.
Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cada vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Isso é uma proclamação, isso é uma louvação, isso é uma loa que a gente canta em toda a celebração da missa, logo após o rito da ceia, o rito da consagração. Isso é tão significativo. A gente recorda a paixão de Jesus Cristo e fica esperando a sua volta. E por que a gente fica esperando a sua volta? Porque a gente tem na garantia da promessa desse irmão Jesus que nós ressuscitaremos com ele. E essa festa da transfiguração, ela revela essa glória, essa luminosidade, essa luz. Luz é tudo que Jesus representa para a gente. Porque seu Pai, Deus, é a luz. Jesus é a luz da luz. E a nós ele pediu que fôssemos a luz do mundo. Ora, é nisso que a gente dá uma pausa no tempo do discipulado e da missão para celebrar um pouco esse momento da transfiguração do Senhor, que é uma narrativa bíblica que Pedro expõe para suas comunidades decênios depois da morte de Jesus, que os discípulos revelam e que está muito bonito no texto de Mateus que a gente leu hoje. Ora, tem uma partezinha que quem vai para a missa, infelizmente, vai perdê-la no seguinte sentido. Ela é substituída pelo termo naquele tempo, que geralmente a gente escuta na hora da proclamação do Evangelho. Só que se a gente for ler na Bíblia em casa, vai estar lá assim, 6 dias depois, e não naquele tempo. Isso é essencial para a gente começar essa nossa reflexão. 6 dias depois de quê? Se a gente pegar essa mesma Bíblia e for uns versículos antes, verá que o fato do qual se fala é que 6 dias depois de Pedro proclamar a sua fé em Jesus Cristo e ao mesmo tempo de Pedro não compreender ainda qual é a missão de Jesus. Pedro diz que Jesus é o Cristo e Jesus diz a Simão, a Pedro, que ele é pedra. E aí, depois disso, Jesus vai explicar a sua paixão, o seu sofrimento, a sua fidelidade que vai até as últimas consequências. Pedro não entende aquilo de tal forma que Jesus termina interrompendo, dizendo: afasta-te de mim, Satanás. 6 dias depois disso, Jesus leva Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração. Leva-os para rezar. Evidentemente que a gente pode pensar, e não está dito que não seja isso, mas é muito mais fácil pensar que Jesus levou os 3 porque eram os seus mais íntimos. Tiago e João eram chamados de filhos do trovão. Isso tem a ver um pouco com o temperamento deles. Em outra passagem bíblica a gente percebe também um pouco de vaidade. E Pedro todo mundo já sabe como era, né?
tinha dificuldade de entender as coisas, às vezes era rabugento demais. E, enfim, esses três, além de serem próximos de Jesus, penso que precisavam de viver uma experiência de compreensão melhor da missão de Jesus. Ora, sobem ao monte, sobem à montanha, e os nossos irmãos teólogos nos ajudam a perceber toda esta simbologia. Subir a montanha é o local da plenitude, a montanha é o local do encontro com Deus, a montanha é o local da reflexão. Mas cuidado, também a montanha é o local de vencer as tentações. Não é? Em outros textos bíblicos a gente já viu isso. E diante deles Jesus se transfigura. O rosto luminoso, as roupas claras, aquilo tudo causa espanto. Mas é nessa promessa de glória, de luz, é nessa esperança que aqueles que ainda não compreendem a sua paixão, todo o seu sofrimento, percebem que não se encerra ali. Ou seja, há uma promessa de ressurreição, de vida abundante para todos e todas. Durante esse momento, aparecem ladeando Jesus, Moisés e Elias, personagens do Antigo Testamento, e começam a conversar com Jesus. Ora, eles conversam com Jesus, não conversam com os discípulos. É como se só Jesus estivesse conversando de fato com eles. Isso tem outra simbologia. A nossa vivência de comunidade pascal e cristã está na palavra de Jesus. Em Jesus a gente conhece Deus e o seu projeto de salvação, de justiça e libertação. Há por aí muitas comunidades que vivem um fanatismo religioso, inclusive calcando esse fundamentalismo no Antigo Testamento. Esse texto nos dá uma grande mensagem. O Antigo Testamento, a palavra representada pelo Elias e a lei representada pelo Moisés, elas devem ser lidas, vividas e compreendidas, mas através de Jesus Cristo. Assim como aqueles discípulos não se comunicaram com Moisés e Elias, só Jesus que conversava com eles, é só através de Jesus que a gente pode entender e vivenciar aquilo que vem da palavra, aquilo que vem da lei, que é liberdade. A gente não pode olhar para a Boa Nova com um olhar fundamentalista, fechado no Antigo Testamento, sem falar, sem pensar, sem partir da figura de Jesus. Há um irmão nosso aqui próximo, um monge, Dom Jerônimo, que sempre diz isso. Da primeira palavra do Antigo Testamento até a última palavra escrita no Novo Testamento, tudo fala de Jesus. É a partir dele. Não a partir de leituras fundamentalistas de um lado ou de outro. Pedro ainda não compreende direito e diz: mestre, é muito bom ficar aqui. Se queres, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mais uma vez, os nossos irmãos biblistas orientam que, na fala da época, quem era citado no meio tinha centralidade. Pedro disse: se queres, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Jesus não estava no centro ainda da felicidade, da esperança, da caminhada de Pedro. Ainda era Moisés, ainda era a lei. E a lei, sem ser lida a partir da figura de Jesus, não é mais lei, é legalismo. Pedro ainda estava com a lei no meio, como centro. O texto diz que, enquanto Pedro ainda estava falando, o próprio Deus diz:
este é o meu filho que eu amo muito, escutem-no. Se há 6 dias atrás quem interrompeu Pedro foi o próprio Jesus, afasta-te. Dessa vez é o próprio Deus dizendo, olha, ou vocês escutam o meu filho, ou a gente não vai ter comunhão, porque o meu projeto de justiça está todo nele. Por isso é que eles não iam ouvir Moisés e Elias ali. A voz que a gente deve ouvir é a voz de Jesus. Não é a voz caricata de pastores, de lideranças religiosas, fundamentalistas, que pintam uma caricatura de Jesus. Um borrão que dá conta muito mais das suas teologias de costumes, do seu moralismo, do que de uma prática de justiça, de amor, de solidariedade, de fraternidade. Isso causa um susto neles e eles caem por terra. Outra simbologia bonita. Quando a gente não tem na figura de Jesus a referência para a nossa caminhada, há um grande risco da comunidade cair por terra. E qual é o antídoto para levantar? É ouvir o próprio Jesus. É Ele mesmo quem diz, levantem, não tenham medo. Mas só que Ele deixa claro, depois de fazer a experiência da esperança, porque eles olharam para o Cristo glorioso, essa é a experiência da esperança. Depois disso é preciso descer o monte para comunicar essa esperança, para viver essa esperança junto da comunidade. É preciso que as nossas comunidades, os nossos espaços de militância e fé, façam experiência da esperança na glória de Jesus, mas que façam disso reforço, alimento para descer do monte e continuar a vida em comunidade. É para isso que a gente pode viver e celebrar esse momento da transfiguração. Então, qual é a simbologia para isso? Ora, a gente vive nos nossos espaços de militância, nos nossos espaços de pastoral, nos nossos espaços de vida de comunidade. E muitas vezes é só desânimo, tristeza, problema que não termina mais. Agora mesmo, no domingo passado eu falava para vocês que nós metroviários estamos em greve. Deixa eu confessar uma coisa. Eu acabei de sair de uma rodada de negociação junto da classe trabalhadora, mediada pelo Ministério Público. É um momento tão difícil, desgastante, exige tanto da gente, e a gente ainda não sai com garantia de vitória plena, vai para uma segunda rodada na semana que vem. O risco da gente dizer assim, Deus, é tanto sofrimento, é tanta confusão, é agonia demais. O risco da gente dizer isso e desanimar é muito grande. É preciso que de vez em quando a gente olhe para a figura luminosa e gloriosa de Jesus. Mas como é que a gente faz isso hoje? É preciso que na nossa vida e nas nossas realidades a gente continue vendo os sinais de esperança, os sinais que transfiguram a nossa realidade numa realidade mais luminosa. E com essa pitadinha, com esse aperitivo, com esse gostinho de ressurreição, a gente continua a tocar a nossa vida. A gente continua anunciando a paixão de Jesus até que Ele venha. A gente continua anunciando e denunciando a paixão da classe trabalhadora até que ela se transfigure num corpo glorioso. E eu penso que é esse o sentido da gente celebrar esse momento da transfiguração de Jesus. Por isso que a subida ao monte é importante, mas tão importante quanto ela é a sua descida. Na semana passada a gente fazia essa mesma pergunta. Como é que as nossas comunidades
se afastaram de fato daquilo que é vida plena, que é solidariedade, que é o cerne do Evangelho. Como é que existe comunidade que se trancafia numa religiosidade estéril, vazia? Ora, eu acho que a gente precisa continuar fazendo essa nossa pergunta. Como é que ainda existem comunidades que só querem subir ao monte e jamais descer dele? Como é que existem comunidades ainda que não entendem a lógica da paixão de Jesus, do sofrimento e do seu sofrimento, a sua cruz na cruz de vários tantos outros crucificados e crucificadas? E ficam dizendo, não, Senhor, eu não quero saber disso não. Isso nunca vai acontecer. E quanta gente não quer descer do monte para viver a realidade, para fazer da sua comunidade uma comunidade transfigurada. A gente sobe ao monte e é importante para ouvir a voz de Deus dizendo que a gente precisa ouvir o seu filho, no seu projeto, no seu testemunho de vida. É preciso subir ao monte para a gente cair por terra sempre que a gente não ouvir ou não quiser compreender o projeto de Jesus. Mas é preciso descer com ele. É preciso descer com ele para as realidades aonde os nossos rostos, onde o rosto do nosso povo é crucificado, mas não é ressuscitado, não é transfigurado. A gente precisa vivenciar isso. A gente precisa começar a anunciar isso, principalmente em nossas realidades, onde a luta por dignidade de corpos que ainda não foram transfigurados deve ser uma persistência nossa. Eu dizia, de vez em quando digo, a gente de fato conseguiu reconquistar a nossa democracia em nosso país. Mas as desigualdades ainda existem. As lutas ainda são muito grandes. Inclusive porque aqueles que destroem a nossa democracia querem uma parte no governo, querem uma parte no controle do Estado. Cabe a nós não ficar no monte apenas, mas descer no monte para combater toda forma de interrupção da transfiguração do nosso povo, de interrupção do projeto de Jesus, que é ver a sua luminosidade atingir a todos e todas nós. Lembrem-se o que eu disse no nosso começo. Se Jesus é a luz da luz, como o nosso credo diz, nós somos a luz do mundo. E é na luz dele que a gente vira luminosidade para os outros. Então, onde tem sinal de invisibilidade, de apagamento dessa luz, a gente precisa apresentar a esperança transfigurada, apresentar a glória de Jesus como meta de quem ainda vive na luta. Toda vez que a gente partilhar o pão e o vinho, a gente vai renovar essa paixão, essa fidelidade de Jesus Cristo, esperando a sua volta. Toda vez que a gente partilhar o pão, toda vez que a gente viver a comunidade e as suas realidades, a gente vai recordar que tão sofrido, mas tão fiel à classe trabalhadora quanto nós, foi o próprio Jesus. E a gente vai anunciar isso até que a sua ressurreição inunde esse nosso mundo. Inunde com a natureza viva, em pé, conservada, protegida, respeitada. A sua glória manifesta nos corpos indígenas, nos corpos da juventude negra, nos corpos das mulheres, nos corpos de gays, lésbicas e trans, nos corpos de mulheres e homens trabalhadores e trabalhadoras, nos corpos de nossas crianças e idosos. A gente vai ver essa manifestação esperançosa em cada luta nossa, em cada vitória nossa. É por isso que a gente celebra esse momento.
É por isso que a gente vivencia esse gostinho de reino de Deus, de reino de justiça, vendo o quê? Vendo a manifestação de sua glória. E o que é que Santo Anselmo dizia sobre a glória de Deus? A glória de Deus é o homem de pé, é a humanidade de pé. Ou seja, a glória de Deus, nesse rosto transfigurado que o Evangelho fala, ela vai ser renovada cada vez que homens e mulheres ficam de pé, lutando, conquistando, vivendo em comunhão, se irmanando. Isso já nos ensinava o nosso amigo Reginaldo Veloso, de qual vida a gente celebra essa semana que se findou. Testemunho de vida, testemunho de fidelidade aos vários corpos crucificados, vendo nesses corpos experiência de corpos transfigurados, ajudando a transfigurar corpos crucificados em corpos gloriosos, quando organizava o MAC, o Movimento de Adolescentes e Crianças, quando ajudava na articulação do MTC, Movimento de Trabalhadores Cristãos, quando ia para a base do Partido dos Trabalhadores para conscientizar politicamente, quando chegava perto das várias comunidades de base como presbítero das SEBs. A gente bendiz a Deus pela experiência transfigurada de seu corpo luminoso e glorioso na vida de tantas pessoas que foram impactadas pela profecia de Reginaldo Veloso. A gente conclui esse nosso momento de transfiguração, de vida, de luminosidade, com uma prece, texto bem curtinho, dessa vez do Islã, da tradição do Islã. O mestre Rumi. O nome da oração, poesia, é Ele te responderá. No dia da ressurreição, homens e mulheres comparecerão pálidos e trêmulos de medo para o julgamento final. Eu apresentarei o teu amor em minhas mãos e te direi: interroga-o, ele te responderá. Muita saúde e uma boa semana para a gente, muita força para a gente continuar nossa caminhada. Até mais. A imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade se faça sempre, haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim.
aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.